Boa noite, pessoal. Estamos aqui hoje para falar aqui de um assunto super relevante aí na área de shopping center. O objetivo do vídeo de hoje é falar um pouco sobre estacionamento, né, que é um item aí que vem tomando grandes proporções em termos de resultados hoje nas empresas aí de shopping e, obviamente, tem uma interferência total aí com o nosso cliente. Para isso, a gente convidou aqui três especialistas na área, né, que é o Wellington Martins, o Aurélio Campos e o Fernando Braz, que hoje fazem parte da empresa Estacionamentoria, que tem aí uma ampla experiência, já implantou aí vários shoppings, todos aí já trabalharam aí nessa área aí há bastante tempo e podem contribuir aí com o conteúdo e falar um pouquinho, né, um assunto que a gente, quando vai buscar literatura, tem pouca coisa hoje, seja na internet, seja escrito, né, de estacionamento. E às vezes as pessoas podem achar que é uma coisa simples, uma coisa trivial, mas quando você vai para o operacional e hoje com o sistema de automação, com toda a integração, com a amplitude que o estacionamento tomou dentro dos empreendimentos, é um item que merece, né, um destaque. Então, nesse primeiro bloco, eu queria que cada um de vocês, o Hélio, o Aurélio, o Fernando, falasse um pouco aí de linhas gerais, o que vocês, né, enxergam aí hoje que é, ou seja, o carro-chefe do estacionamento, né, ou seja na parte aí do cliente, seja na parte da gestão da operação. O que vocês hoje destacariam como ponto essencial aí para a gente começar esse bate-papo? Bom, eu destacaria a tecnologia. O avanço da tecnologia fez com que o estacionamento de algum poucos anos para cá se integrasse com as outras áreas. Até bem pouco tempo, o estacionamento era uma solução apartada das outras áreas. Você tinha entrada, pagamento e saída, mas não tinha as informações desse sistema integrando junto aos outros. A grande evolução é tecnologia. Você foi substituindo postos de trabalho por máquinas automáticas, você vai integrando o banco de dados do estacionamento com CRM, com marketing. Então, essa é a grande evolução e contribuição do estacionamento para o empreendimento. Quer dizer, as informações do estacionamento hoje são importantes e hoje muitos já estão integradas com os outros sistemas do empreendedor. E aí, Daniel, eu queria reforçar que, de verdade, o Fernando tá coberto de razão. Tecnologia é um dos fatores que estimula. E verdadeiramente é uma resposta a uma demanda que vinha crescendo no nível de exigência do nosso cliente, ou seja, o usuário do estacionamento, ele vem cada vez sendo mais exigente, e uma concorrência que transcende o carro. Quer dizer, hoje você tem outros modais, né, que fazem com que as pessoas andem menos de carro. E aí a gente já vinha observando já há alguns anos que essa área vinha com dois grandes pontos de desenvolvimento. Desenvolvimento de tecnologia e desenvolvimento de oferta de serviço. Hoje o estacionamento é quase um hub de serviço, ou seja, ele não serve só para guardar o carro, ele já começa a aparentar, a ter novas utilidades para o usuário. Isso como forma dele manter o pessoal continuamente indo ao estacionamento. Lógico que a pandemia acelerou esse processo, mas era uma coisa que já vinha há algum tempo acontecendo nos estacionamentos. Uma profissionalização maior, uma procura de atender novas demandas que antigamente não eram atendidas por um estacionamento. E eu ainda somaria a tudo isso uma grande tendência que está também ligada à tecnologia, que é o valor da informação, conhecer o cliente. Uma grande tendência do mercado daqui para lá, e até por conta das mudanças que a crise trouxe para o mercado em geral, para a economia em geral, essa retomada, você conhecendo quem é o seu cliente, o estacionamento participando dessa informação para os shoppings, também vai ser rico e muito valioso. E acho que essa é uma grande tendência que agrega a tecnologia
e aos serviços aí que o Aurélio e o Fernando já comentaram. Não, bacana. Eu acho que vocês colocaram alguns pontos já importantes, né? Ou seja, essa integração, né, de tecnologia, da preocupação do foco com o cliente, né? De como você integra isso e consegue ali, dentro de uma equipe, muitas das vezes enxuta, né? Conseguir entregar o resultado, né? Eu queria falar um pouco, assim, hoje, o primeiro contato do cliente é com o estacionamento, né? Ou seja, ele chega ali no empreendimento, seja um empreendimento de shopping centers, seja um comércio, é o primeiro contato que ele tem, né? E esse primeiro impacto, ele tem que ser positivo, né? Senão não adianta nada se fazer uma coisa astronômica, um evento, o que seja dentro do shopping, se aquele primeiro contato ele não foi bom, ele não foi positivo, né? Se ele teve ali algum problema, e da mesma forma, na hora que ele vai embora, é o seu cartão de visita, é o seu volte logo, né, para que ele retorne. Então, qual que é a visão de vocês? O que vocês enxergam, assim, que hoje os shoppings ou os empreendimentos teriam que dar o foco principal para o cliente, né? Ele conseguir ser bem recebido ali na entrada, né? Ou seja, qual que é o propósito? Ou seja, ou seja, os equipamentos, né, tá funcionando, ok, né? Equipe, o que hoje vocês enxergam que a gente poderia trabalhar melhor, que ainda às vezes no dia a dia, que é tão maçante, acaba ficando em segundo plano, ou acaba a gente dando foco em outras coisas e isso passa despercebido, né? Você consegue visualizar alguma coisa? Eu diria que fazer um bom projeto. O que acontece? Muitas vezes é até feito investimento, tá? Mas por não ter um bom projeto, por alguém que tenha experiência na área, acaba aquele investimento não surtindo resultado específico. Vou dar um exemplo clássico: sistema de vaga. Hoje, se você visitar os shoppings, na rede que eu trabalhei, na rede que você trabalha, a maioria foram implementadas sem atender plenamente ao cliente. O sistema de vaga deveria orientar o cliente desde a cancela até ele achar vaga. E você tem muitos shoppings hoje com sistema de vaga que tem aquela luzinha, tá? Mas não tem os painéis orientativos. Então, se o objetivo em si de instalar um sistema é agilizar a chegada do cliente à vaga, e se ele tem que ficar olhando para o teto para ver onde tem vaga verde, se eu não tenho painéis orientativos, então falta bons projetos e integração desses projetos, por exemplo, sistema de vaga com sinalização, com comunicação visual, quer dizer, falta isso. Infelizmente, ainda tratam projetos de estacionamento como uma coisa menor. Infelizmente, ainda temos muitos empreendimentos sendo inaugurados e depois você vai ter que ajustar tamanho de placa, um monte de coisa. Você gasta mais para corrigir. De repente, se você tivesse uma consultoria ou alguém especializado olhando isso, evitaria esse problema. E hoje, cada detalhe é importante. Você pega um equipamento, compra equipamento por custo. Só que o visor do equipamento não tem um tamanho suficiente para você fazer mensagem institucional. Então, você está perdendo a oportunidade de se comunicar melhor com o cliente, está perdendo a oportunidade de receita de merchandising, porque a compra foi simplesmente por questões de custo e por não ter tido esse cuidado no projeto. Eu diria que o cuidado no projeto é o primeiro passo. Tem um componente interessante aí, Daniel, que é o seguinte: invariavelmente, o projeto viário do estacionamento é feito pelo engenheiro que construiu o shopping. E o projeto de comunicação visual é construído pelo departamento de marketing. Quando o que a gente observa é que, se você já tivesse nesses dois projetos, tanto no projeto de viário como de comunicação visual, um pessoal especializado, você já resolveria muitos problemas, porque existem cores definidas, existe tamanho de letra, grossura de letra, além do que o projeto viário que leva em consideração a localização das vagas. Hoje em dia, se você entra no estacionamento, a gente começa a observar que tem uma série de componentes ali dentro que alguns anos não existiam. Vagas separadas para idoso, para gestante, vagas para carro elétrico,
bicicletário, que antigamente era lá no fundo, no lugar meio escondido, de repente se torna fundamental, lugar para identificação e localização de aplicativos. Quer dizer, hoje, um projeto de um bom estacionamento requer realmente um especialista. E aí você tem um componente do problema resolvido. O segundo componente é a qualificação do indivíduo que é contratado e colocado para atender o cliente. Porque, mesmo eu vejo que, às vezes, se o seu projeto não é muito bom, mas se você tem uma equipe dedicada que conhece as dificuldades e ajuda o teu cliente, você até consegue resolver alguma parte da situação. O grande problema é o quanto essa equipe está preparada. Quando a gente observa, e logicamente a gente vê muita coisa boa acontecendo no mercado, quando você vê uma equipe que tem um tratamento, que tem preparo e trata de forma diferenciada o cliente, você observa que a experiência de início do seu processo de compra no shopping já é bem sucedido. Então, aquilo que você falou aí que é fundamental, ou seja, eu já na entrada ajudo o meu cliente a ter uma experiência boa naquele shopping. Às vezes ele nem percebe isso, e é importante que ele não perceba, né? Mas já evoluiu muito do que a gente está vendo. As empresas estão cada vez mais preocupadas naquilo que a gente chama de foco no cliente, né? Que começa na execução de um projeto e vai até o treinamento constante da equipe que está lá para atender o teu cliente. E falando de empreendimentos existentes, olhando um pouco no detalhe de considerando que o estacionamento é o primeiro produto comprado pelo cliente, o primeiro produto consumido pelo cliente quando ele entra no estacionamento, tem alguns detalhes que podem fazer diferença na hora da venda. Porque aí, se você pensar como um produto de venda, limpeza, iluminação, pintura, boa comunicação visual, como o Fernando falou, uma equipe bem pronta para atender, como disse o Aurélio, os equipamentos funcionando, como você disse, recursos e tecnologia para que o cliente possa ter o maior conforto possível, maior segurança possível para estacionar o carro, facilidades operacionais para que ele não fique perdido dentro do estacionamento, ele consiga entrar e sair fácil num dia de movimento. Num dia normal é muito fácil, mas no dia de grande movimento isso faz muita diferença para o cliente, a escolha dele de ir ou não para o empreendimento, porque se ele sofrer, ele começa a procurar outro empreendimento. Então, se a gente começar a olhar o estacionamento como um produto de venda, você começa a olhar para ele como o lojista olha para a loja dele. Ou seja, tem que estar com a vitrine bem arrumada, tem que estar com a loja iluminada, o ar-condicionado funcionando, o estacionamento tem que estar refrigerado, tem que ter exaustão de fumaça. Então, tratar o estacionamento realmente como uma loja, porque ele está vendendo um serviço para o cliente. Ainda mais... Pode falar, Fernando. Ainda mais hoje, que esse estacionamento vai gerar receita também, com quiosque, com tudo mais. Exatamente, é isso aí. Considerando que você vai trazer serviços... Ninguém vai querer botar um quiosque no estacionamento todo cheio. Exatamente. Considerando que você vai trazer serviços para dentro desse estacionamento hoje, que é uma grande tendência também, ou seja, você explorar comercialmente o estacionamento não só como vaga, mas como ponto de serviço, você tem que olhar que o lojista também precisa ser atendido para que o negócio dele prospere lá dentro do estacionamento. Não, acho que isso é importante. Esse planejamento, né, que vocês falaram, né, ou seja, começa aí na base, desde o projeto, né, eu acho que é difícil hoje, quem não passou na área de shopping, essa situação de projeto versus comunicação, essa disputa, essa desconexão, né, e às vezes até um projeto, na hora que você vai colocar ele operacional, você fala, gente, não é possível, isso aqui não roda, não encaixa no operacional, tem vários problemas e a readaptação, né, o custo disso é muito alto, né.
E esse detalhe impacta, e obviamente com todos os outros aspectos, que às vezes o pessoal às vezes fala, mas isso é um detalhe, mas gente, hoje o cliente ele vê todos esses detalhes e assim, a percepção dele, a diferenciação em relação aos outros empreendimentos é justamente isso, é o cuidado, né? E o cuidado ele começa pelo estacionamento, até porque ele é o primeiro contato, como a gente colocou, né? Dentro Exatamente. desse planejamento, dessa estruturação que vocês colocaram, eu acho que um dos pilares principais é a mão de obra, né? Ou seja, a equipe, a estrutura ali, você não adianta nada ter ali todos os equipamentos, a melhor marca, o melhor tag, o melhor sistema de antena de leitura, sem você ter o respaldo ali da sua equipe, né? E hoje, um dos gargalos que eu enxergo aí na parte operacional é justamente esse, né? Ou seja, além de você hoje ter hoje o custo ali atrelado a essa mão de obra relativamente baixo, tá? Assim, em relação às outras opções que você tem até no próprio shopping de técnicos ou de outras estruturas, você tem a questão de você estimulá-lo, né? E de você fazer a questão do treinamento, né? Ou seja, que muitas das vezes as pessoas subestimam esse treinamento, achando que qualquer pessoa só botar lá no estacionamento e vai indicar ou vai fazer isso, mas assim, gente, a operação é mais complexa. Eu queria que vocês falassem um pouco da preocupação com o treinamento, do que vocês julgam ali caráteres importantes no perfil desse profissional, né? E as pessoas hoje que almejam essa carreira ou almejam ali se incrementarem para poder evoluir, o que vocês direcionariam, né? O que vocês indicariam para ela para poder alcançar esse objetivo? Legal. Daniel, tem uma informação importante que quando você fala que o salário do sujeito, das equipes, principalmente de operacionais, não são os maiores dentro do shopping, mas na hora que você analisa o turnover que você tem numa equipe de estacionamento, justamente por essa não atenção e outros fatores como queixas, sinistros que acontecem por falta de treinamento, por falta de preparo, esse custo fica muito mais alto. Então, cuidado quando algum administrador fala, não, mas é uma equipe barata. Não é, porque ela dá mais trabalho por causa de tudo isso. Então, não só o cuidado no processo de seleção, já eu acho que é começar por aí, quer dizer, que tipo de perfil de pessoa que eu preciso para trazer para a minha equipe. E aí vai bater no processo de integração, de envolvimento desse cara e de treinamento depois. Né? Não tem como você ter uma equipe de qualidade, como a gente chama equipe premium de atendimento, se você não treinar. Equipes de qualidade não nascem prontas, elas são desenvolvidas. Toda vez que você olha uma equipe funcionando direitinho e vai conversar com as pessoas, você percebe que elas são equipes valorizadas, são equipes que têm um processo de entrada bem montadinho e um treinamento bem feito. E um treinamento sistemático. Né? Dizer que eu tenho uma equipe treinada porque eu dou a cada 2 anos, a cada 1 ano eu faço um treinamento, é uma grande bobagem. Ô, Daniel, eu acrescentaria um complicador para isso, porque a grande maioria dessas operações, elas são terceirizadas. Ou é um misto de supervisão própria e o quadro que fica na ponta mesmo, que são os atendentes, caixas, orientadores e tal, em sua grande maioria no Brasil, são terceirizadas. Poucos são os grupos que trabalham com quadro próprio. E esse você tem na mão o controle do treinamento. Então, geralmente, quando você faz um contrato terceirizado, eles até dizem que vão dar treinamento, colocam um valor lá por mês, mas fica difícil para você, enquanto gestor de operações do shopping, estar controlando o treinamento do funcionário da terceirizada. Então, é importante você ter ferramentas que você possa efetivamente saber que cada funcionário que está chegando nesse contrato para substituir outro e tudo mais, esteja sendo treinado. E que você possa acompanhar isso através de alguma solução. É por isso que a gente se preocupou muito com o treinamento. E olhando para o mercado atual, em que o menos é necessário, o menos é mais, se você tem menos,
quanto menos você tem, mais qualificado esse cara tem que ser. Então, essa pessoa de atendimento, que antigamente você podia ter 20, 30 pessoas, e aí você conseguia dar esse conforto operacional, você tem bem menos, às vezes tem quase nenhum. Então, o que você tem, ele tem que ser altamente qualificado. Ele tem que entender o negócio, o perfil do cliente que visita aquele shopping, ele precisa ser preparado para atender e precisa ser treinado repetidamente para que ele conheça procedimentos de contingência, ele conheça padrão de qualidade que o shopping dá para ele esse funcionário do estacionamento está dentro da mesma linguagem que o shopping está fazendo lá dentro. Eu já vi muito shopping por aí em que você tem um altíssimo padrão lá de concierge e atendimento no mall, e quando você chega no estacionamento é outro universo. Então, é isso que não pode acontecer. Essa linguagem ela tem que ser igual. E só vai conseguir ser igual quando ela for treinada por igual, com todo mundo na mesma página de padrão, né? E hoje em dia, Daniel, a estacionamentoria existe há 3 anos, mas nós, enquanto profissionais da área desse segmento, temos bastante mais tempo. E uma das coisas que a gente sempre quebrou a cabeça é como é que eu posso oferecer para o meu cliente, que é um operador de estacionamento ou um shopping que quer cobrar isso da sua operação, tá? Como é que eu posso oferecer alguma coisa que tenha uma relação custo-benefício adequada para o setor, né? Quer dizer, imaginar você fazer, por exemplo, treinamento presencial com a periodicidade necessária, é quase o cara vai bater em você se você oferecer isso. E aí a coisa de 3 meses, a gente conseguiu achar uma solução e estamos começando a divulgar e oferecer isso para o mercado, que é um programa de treinamento sistemático através de ensino à distância, focado no atendimento e na qualidade das equipes, tá? Com um custo, e eu diria um benefício muito alto e um custo muito baixo. Então, a gente hoje tem uma possibilidade de realmente conseguir fazer 2 coisas que são muito importantes. Primeiro, treinar o contratado desde o primeiro dia que ele entra, então ele não fica esperando 6 meses, 7 meses por um curso. Ele, na hora que ele entra, ele passa por um processo de integração, que pode ser virtual e presencial, e a partir daí começa a fazer, dentro do seu ritmo, dentro da tua característica de aprendizado, todo um processo de treinamento, e esse treinamento não para nunca mais. Então, a gente tem essa possibilidade. Para você ver a força que isso tem, um segundo produto que nasceu daí, que é também usando o ensino à distância, a gente acaba de montar, e estamos fazendo um trabalho junto com o primeiro cliente, um curso de formação para profissionais que trabalham em ambiente clínico hospitalar. Que aí você tem outras características que são super delicadas. Quer dizer, você não vai chegar para um sujeito que está indo internar e desejar bom dia para o sujeito e muito menos agradecer no final, dizendo para ele voltar sempre. Volte sempre, né? Quer dizer, o cara sai de uma internação de 120 dias, aí você fala, volte sempre. Obrigado. Desmontou tudo, né? Então a gente está olhando e com isso com muito carinho. E de verdade, é uma contribuição que a gente está fazendo assim, lógico, olhando a remuneração, mas principalmente a gente está fazendo muita força porque a gente percebeu claramente que é uma alternativa excelente para as organizações, tanto as grandes organizações como as pequenas, porque o custo é absorvível mesmo, tá? E hoje a gente tem como nossa experiência um conjunto de programas que permite que você treine adequadamente a sua equipe. Tá? Então, eu acho que isso é uma contribuição que a gente vem trazendo. Outra coisa que a gente tem trabalhado muito fortemente é com essa preocupação que o Fernando, né, já externou 2 vezes, que é
mostrar para o mercado tecnologias dos nossos parceiros que permitem que você atenda cada vez melhor o seu cliente. Deixa eu dar só um exemplo que eu acho bárbaro. Outro dia eu estava num shopping e eu sou um sujeito distraído. Confesso que quando eu chego no shopping, em vez de olhar onde eu guardei o carro, simplesmente eu estou tão preocupado com o que eu vou fazer lá dentro que eu, né, vira e mexe, eu sou um grande passeador de pátios, né, porque não acho o meu carro. E aí eu entrei no shopping e quando eu saí eu vi que ele disse lá, olha, você sabe onde está seu carro? Digite aqui a placa. Aí eu digitei a placa numa tela e a telinha foi lá e identificou e me levou até o carro. Né? Quer dizer, pô, isso é tecnologia que tem um alto grau de funcionalidade, de utilidade, e que não é nenhum absurdo. Né? Hoje você tem aí custos de tecnologia para fazer isso, que não só te ajudam no processo de gestão do teu estacionamento, como também ajudam a colecionar informações que te orientam a atuação de marketing, por exemplo. Quais são os horários que eu tenho mais fluxo? Quanto tempo o cara fica em média no meu estacionamento? Então, hoje a gente tem no mercado não só a estacionamentoria, como o nosso IAD, mas muitos dos nossos parceiros que estão trazendo tecnologias super assim, aplicáveis e com uma inteligência por detrás fantástica. Então, eu diria para você que nós estamos no momento de virada desse negócio. E aí, deixo um alerta. Se você não está se preocupando o estacionamento com treinamento do teu pessoal e automação e automação da tua operação, preocupe-se. Isso é extremamente essencial, né? Não tem como ficar livre. Até pegando um gancho, né? Ou seja, essa parte da equipe, né? Ele é o representante ali legal do shopping que está à frente do shopping, né? Então, assim, independente da bandeira de termos de empresa que ele está carregando, ele é representante do shopping, né? Então, ele tem uma importância no processo muito grande. E o que eu vejo realmente faz todo sentido que vocês colocaram. Além de você contratar as pessoas, fazer seleção, esse treinamento contínuo, de maneira cadenciada, e dividir, né, compartilhar também as informações, né, porque no passado, o que a gente viu que o cara às vezes tinha uma informação, mas ele não queria partilhar. Falava, não, a informação... E aí, isso é ruim, né, ou seja, acaba que, gente, hoje a compartilhar conhecimento é uma forma de você aprender mais, né, porque o conhecimento não é sólido. Então, acho que hoje, com as equipes reduzidas, com esse treinamento, compartilhando conhecimento, você hoje consegue, até de certa forma, conseguir colocar até um salário diferenciado, consegue montar uma estrutura de equipe que a pessoa veja projeção, que ela consiga entender o que ela está fazendo hoje, para onde que ela vai caminhar. Isso é bom para o empreendimento, né? Para como um todo, porque essa vontade de vencer, de acertar e de caminhar todo mundo junto para o mesmo cenário, isso faz total diferença, né? E atrelado a essa parte de equipe é o que vocês colocaram, né? Que é a parte de equipamentos, né? Ou seja, é uma parte hoje que é muito delicada, eu acho, nos estacionamentos. É um item que muitas das vezes é a dor de cabeça aí da equipe operacional, né? E aí tem várias partes. E eu queria que a gente comentasse um pouco disso, né? Ou seja, a parte da infraestrutura de dados hoje, né? Desses sistemas, principalmente sistemas online. O que a gente pode fazer hoje? O que vocês entendem, né, que poderia ser um artifício para a gente reduzir o número de paradas, o número de impacto negativo para o cliente na hora que ele chega ali na cancela e a cancela, de repente, perdeu a comunicação ou deu algum problema e ele tem que ficar aguardando alguns minutos ali que realmente pode ser preciosos aí para o que ele depende do que ele está fazendo. Queria que vocês comentassem um pouquinho disso. Via de regra, muitos desses fornecedores de equipamento não tem muita exigência quanto à infra. Eles estão vendendo equipamento e instalam equipamento. A infra é responsabilidade via de regra, do empreendedor. Ele simplesmente instala o equipamento. Pouquíssimos são os fornecedores que têm uma exigência técnica elevada dessa infra. Qual o problema quanto a isso? Você faz a instalação, não faz uma infra adequada, não faz uma infra com empresa especializada, é mais um problema de economia, do barato que sai caro. Aí faz a instalação. Muitos dos problemas são minimizados com a boa infra.
Isso é a verdade. Eu tenho exemplos de shoppings que rodaram 10 anos sem quase dar problema de parada nem nada, porque tinha tudo que tem direito à infra. Tem que fazer isso, tem que fazer um quadro separado, vamos fazer, tem que fazer aterramento, vamos fazer. Então, foi feito tudo dentro da especificação que aquele equipamento exige. Tem equipamento que, às vezes, tu leva até choque. Então, esse é um problema. O outro problema é que muitos entendem que a manutenção é só obrigação da terceirizada. Então, não se preocupam nem em treinar uma pessoa da equipe que esteja para atender em alguns momentos. Quando você faz uma configuração de instalação, você nunca faz sobrando equipamento para, na hora que dá problema, você não afetar o cliente. Então, via de regra, quando você para um equipamento, entrada ou saída, você está gerando fila na outra raia, você está causando um transtorno para o cliente. Essa tem que ser a visão. Então, quem está administrando tem que fazer todo o possível para que não pare. Desde ter uma boa infra, desde ter kit backup. Se você fizer uma pesquisa hoje, muitos não sabem se tem um kit backup adequado ou não. E tem que ter alguém, se eu não tenho um técnico residente, tem que ter alguém que saiba fazer alguma intervenção até que o técnico da contratada venha. Eu não posso lavar as mãos. Olha só, eu tenho um contrato de manutenção fornecedor X. Só que quando dá problema, quem afeta, a imagem que é afetada não é do fornecedor X, é do shopping que está instalado o equipamento. Então, eu tenho que fazer, isso faz com que eu até conheça mais o equipamento para, na hora de ter discussão técnica, de pedir redução de preço de peça, ou o que quer que seja. Eu já tive caso de fornecedor vir me cobrar a cabeça de leitura, como eu tinha um controle, eu tinha alguém da minha equipe que controlava isso, eu falava, não, essa cabeça de leitura tem um MTBF de tanto, não era para trocar agora. Porque se bobear, o cara bota uma usada, daqui a 6 meses está te cobrando outra e tal, e eu vou reclamar de preço, vou reclamar de tudo, então existe uma necessidade de você, por ser muito importante o equipamento, aquilo quando para, você tem problema de atendimento ou até risco de evasão de receita, você tem que ter um cuidado também na escolha do equipamento e principalmente na infra, né? E tem que lembrar o seguinte, né? Em linha com o que o Fernando está falando de ter uma pessoa preparada, se você pegar o melhor fornecedor de ponta que você tem no mercado e você contratar um SLA magnífico com ele, de 4 horas de atendimento, esse equipamento vai parar no sábado às 6 da tarde. E 4 horas acabou o seu sábado. É o suficiente para acabar o teu sábado. E o SLA não é ruim, o SLA é ótimo. Você não pode condenar o fornecedor pelo SLA contratado. Se ele te atender com 3 horas, ele vai chegar lá 9 horas da noite. Acabou o sábado do mesmo jeito. Então, ter uma pessoa preparada para que consiga fazer rotinas de preventiva, consiga fazer testes. Outra coisa que é muito importante, se você pega a área de manutenção do shopping, é rotineiro você fazer teste de gerador, teste de no-break, teste de não sei o quê. E por que ninguém testa o que vai acontecer com o estacionamento quando acaba a energia? Ou quando der um pico de energia? Porque ele vai ser tão afetado quanto os outros. E às vezes, esquecer esse pequeno detalhe é tudo, né? Entendeu? Verdade. Esse ponto, né, que a gente colocou, seja a infraestrutura, seja elétrica, seja de dados, realmente requer um carinho especial ali, né? A gente vê muitos empreendimentos, às vezes, investindo milhões em equipamentos, o cara se preocupa ali em gastar, vou comprar o melhor equipamento. Fala, a infra não, a infra pode ser essa que tem aí mesmo, vamos tirar só um, botar o outro, a infra é essa aí, tá funcionando. É isso aí. Isso é um gargalo, né, gente? Assim, realmente um problema que às vezes o cara. Aí depois o diretor ainda cobra, né? Fala, não, pô, peraí, ó. Eu vou investir no equipamento. Mas e a infra? Eu paguei 1 milhão no equipamento e tem que funcionar. Por que não tá funcionando? Exatamente. Por que não tá funcionando? Ele esquece que para funcionar precisa ter alguma coisa que faça ele funcionar. Né?
Tem que ligar uma ponta na outra, né? Tem que ligar o servidor ao equipamento. E isso é importante realmente, definir ali, seja dimensionamento no break, seja estrutura elétrica, para ter uma energia estabilizada, não adianta ter oscilação, queima de equipamento, evitar transtorno, desgaste. E a parte de dados é essencial. Hoje em dia, não só no estacionamento, mas assim, principalmente no estacionamento, a parte de automação sem um sistema de dados confiável, ou seja através de certificação, seja através de testes, seja através, né, de execução realmente de uma nova infra, você tem que garantir que aquilo ali está apto a funcionar, né? É o mínimo ali para você ter uma segurança, para você entregar um resultado para o cliente razoável ali, falar, gente, eu estou entregando aqui um resultado bom que você não vai ter ali um desgaste. E pegando um pouco, né, uma questão nessa da automação, eu queria falar um pouco sobre os famosos sistemas de tags, né, os sistemas automáticos, né, que é um sistema hoje que faz parte, né, da nossa rotina, alguns estados com maior intensidade, outros menos, mas a gente já vê que tem empreendimentos de shopping hoje que 50% do faturamento é o sistema de tag, né, tudo através do sistema de tag. E aqui em São Paulo, às vezes, até mais, né? Até mais, né? E é um sistema, não vou chamar de complexo, mas assim, ele existe, na minha opinião, uma certa fragilidade, porque ele depende ali, né, de toda uma estrutura, comunicação de várias empresas diferentes, né, que você acaba tendo que comunicar, e a gente, no caso do shopping center, fica no meio do caminho, né, dessas vozes aí, ou seja, o problema é com o empreendedor, o cara da cancela automação, o problema é com a antena, e aí eu queria que vocês falassem um pouquinho disso, né, ou seja, o que a gente hoje tem, o que a gente pode buscar para tentar otimizar e garantir, né, essa entrada com maior fluidez, garantir aí um acesso do cliente de tags mais tranquilo, mas sem muitos problemas aí, eles muito comparam, né, que às vezes os clientes até têm essa impressão, pô, mas eu vou na linha amarela, eu entro, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, quando eu chego aqui no shopping deu algum problema, né, ou seja, tudo bem, o sistema de leitura é completamente diferente, as distâncias, as raias, a altura, então assim, nem vou entrar nesse mérito, mas o que a gente de shopping pode fazer para poder melhorar e otimizar e reduzir o impacto dos problemas das OSAs hoje no shopping center? Vale um detalhe importante que, assim, o maior número de ocorrências, e isso a gente teve estudo ainda quando trabalhando corporativo aí por um empreendimento. A maior parte das ocorrências que você tem com passagem automática é problema operacional e não problema de funcionalidade. Então, você tem dois grandes problemas aí que afetam isso. Primeiro que a pessoa, às vezes, coloca o tag onde ele acha que deve colocar. Então, assim, coloca num canto do para-brisa, embaixo do retrovisor, coloca em qualquer lugar, e isso impacta diretamente na potência de leitura. E outro é o desenho do viário. Então, uma pista em curva, um acesso que é complicado. Então, o maior problema das pistas, eu e o Fernando, inclusive, a gente fez um trabalho para um cliente, que era justamente para identificar por que não funcionava a passagem automática dele. E ele tinha muito problema de infra, loop rompido. Então, isso é algo que precisa ser visto. Mas a maior parte está operacionalmente. O cara consegue resolver isso operacionalmente para dar conforto para o cliente acessável. É importante que tenha histórico disso para você fazer contato com a empresa com argumento. Eu já visitei um shopping no Rio, que eu fui conversar com a diretora sobre outros assuntos, e ela acabou comentando que tinha muito problema de erro de leitura. Eu passei em frente a um acesso e olhei já com mania de olhar tudo da operação, já está no sangue, e vi uma antena numa posição meio esquisita. Aí, quando o cara veio na reunião e falou isso, eu falei, por acaso, esses problemas... Então, dava problema, o cliente dava ré, entrava na outra raia e reclamava. Imagina você ter 2, 3 carros na entrada, você tem que esperar... Você está prendendo porque você não entrou com tag. O de trás tem que sair fora para esperar uma vaga para entrar na raia do lado. E depois esse cara deu ré para a raia do lado. E a raia do lado não dá erro porque a antena estava numa posição melhor. A antena estava numa posição que formou 70% da probabilidade de dar erro. Era a posição da antena, um negócio simples. Eu falei, é a entrada tal.
falei à direita, que eu não sabia a nomenclatura lá deles, eles confirmaram. Eu falei, poxa, é só alguém ir lá e regular a antena direitinho, entendeu? Então, esses problemas, o que acontece? Às vezes quem está na operação é antena, a culpa é de sem parar. É equipamento, é fulano de tal. Espera aí, equipamento você está fazendo limpeza, o que o Wellington comentou de manutenção preventiva. Então, tem que ter alguns detalhes que tem que ser observado. Aquele equipamento é mecânico. Se eu não fizer limpeza, fica, dependendo do papel que você use, fica mais ou menos resíduo. Então, esses cuidados tem que ter. Para na hora que der um problema, eu chamar o cara e ter a certeza que o problema é dele. Já tive problemas, por exemplo, que era infra. Já tive problemas que era o servidor. Via de regra, o Sem Parar, que é o maior fornecedor de tag e que domina esse mercado, o servidor era dele. E foi crescendo o volume de veículos. Isso que eu ia falar. Já estava para lá de... E se eu fosse esperar o Sem Parar chegar, vamos trocar o servidor que não está te atendendo bem. Então, tem hora que você tem que pressionar, olha, está dando problema, está causando lentidão, vamos trocar o servidor. Então, tem que haver um acompanhamento maior nesses pontos críticos. Eu não posso deixar de ter uma peça backup, porque eu não posso deixar o técnico chegar lá, mesmo tem o CLA, que o Wellington falou de 4 horas, aí o cara vai ter que voltar na sede para buscar uma peça. Então, eu tenho que ter algumas peças de backup. Braço de cancela, se um carro bateu, eu tenho que ter um outro para trocar, para voltar aquela raia a ser operacional, entendeu? E tem um detalhe que às vezes a operação, e falo porque a gente já viveu ela, às vezes a gente trata como normal um negócio que não deveria ser. É a história de que o Fusca vaza óleo mesmo e pronto, né? Então, assim, tá falhando a raia automática? Mas o Sem Parar sempre dá problema mesmo. E aí as pessoas param de mapear o problema. Então, manter o mapeamento do problema é sempre importante. Não é normal não funcionar bem. Então, quando você começa a considerar, mas sempre, esse equipamento aqui, esse braço de cancela, quase todo dia ele dá uma enroscada e depois ele fica bem. Ele não deveria. Então, você tem que buscar as causas e mapear e não achar normal. Quando a equipe começa a achar normal, é que é perigoso para a operação, né? É só perguntar por que não tem problema. Se o cara não souber responder, é porque ele não chegou a ver a causa, né? Ele só está vendo o problema. E aí ele fala, isso acontece todo dia, né? E tem um componente... Pode ir, Wellington. Não, tranquilo, por favor. E tem um componente que é importante, que é assim, a tag é uma tecnologia que foi muito bem aceita pelo mercado. Então, o volume de pessoas utilizando a tag cresceu de uma maneira assustadora. E aí, Exatamente. dificilmente, qualquer organização consegue suportar isso. O que não é justificativa, né? Porque ela tem que correr atrás, mas tem um custo, não tem jeito. Até a gente, que por exemplo, é o problema clássico com equipamento de dados, né? Se você não prevê o crescimento, você vai ter um gargalo ali. Então, a tendência é não só novas tecnologias, mas as empresas estarem mais preparadas para atender uma demanda que foi assustadoramente rápida, né? Quer dizer, ninguém, por exemplo, podia imaginar que teriam shoppings que não teriam mais caixa. Né? Tem shopping hoje que não tem caixa para pessoa. É tag, principalmente, aqui em São Paulo, e em alguns shoppings chega até 70% do pagamento via tag, tá? E o resto é em caixa automático, quer dizer, quem é que suporta um crescimento desse? Então, tem esse outro componente também. O que não significa que a gente não deva pressionar os nossos fornecedores e exigir dele um padrão de qualidade que atenda à nossa necessidade. Claro. E você só consegue exigir se você monitorar o que está acontecendo para poder cobrar. Exatamente, é isso aí. Se não tiver escritinho.
Tem que monitorar. Não vai, né? Não vai. Não tem jeito. Bom, gente, eu acho que assim é bacana, eu acho que a gente conseguiu encaixar aqui vários itens, né? Eu acho que tudo começa ali na base, igual a gente falou, no planejamento, né? E aí é bom colocar também que nunca é tarde para fazer o planejamento. A gente sempre prezou aqui que no começo é muito mais fácil, e barato, mas também não quer dizer que a gente não pode refazer, né, esse planejamento ou de estruturar. Porque não fez, então agora não vai ter mais jeito. Agora, É. não, não existe isso, né? Ou seja, ainda Claro. cabe recurso e nunca é tarde para poder reestruturar. E o propósito principal é melhorar a operação, né? Que é o nosso foco. E para isso, o segundo pilar que a gente colocou foi de equipe, né? Ou seja, você tem que ter uma equipe ali que acredita no projeto, que se entrega, que se dedica. E aí a gente fala que essa estrutura ela tem que vir de várias frentes. Ela tem que estar instruída, ela tem que estar ali com o salário compatível, né? Com a força de vontade de fazer. E aí sim, a gente entra no terceiro pilar, que você tem equipamentos que ajudam essa equipe a entregar o resultado, né? Porque hoje a equipe ela faz parte, mas ela não entrega o resultado sozinha. Ela depende de uma infraestrutura, e aí a infraestrutura tem a parte de rede e a parte de equipamento. Os dois lados são extremamente importantes, não adianta ter só um lado e o outro não funcionar. E no final disso, na ponta, para a entrada, você tem ali interação, seja com o sistema de tag, seja tirando ticket, que faz parte ali do dia a dia e faz a diferença do ponto de vista operacional. Ou seja, o cliente ele não quer saber se o problema é de sem parar, se o problema é da peça, se o problema é de nepos, ele quer saber o seguinte, ele quer entrar, ele quer chegar ali, ficar poucos segundos na cancela e passar direto, se for um sistema de tag automático, entrar e sair da mesma forma, né? E aí eu acho que para ele, esses minutos ali, que hoje em dia tempo é uma coisa complicada para todo mundo, né? E ninguém gosta de ficar aguardando nada, e muito menos no sistema de estacionamento ali por questão de alguma falha. Então, acho que... Essa automação na entrada e saída tem que ser transparente para o cliente, né? Não pode ser um empecilho para ele, né? Tem que chegar e passar por ela, e não ter que lidar com ela. Que nem o Fernando falou, da ré, sai de uma raia, entra na outra. É para outra, né? Ele não tem que lidar com isso. Ele tem que passar por ela com a maior facilidade possível. E o problema é do shopping quando isso acontece, né? Muitas vezes o pessoal às vezes coloca uma muleta, né? Fala, não, isso aqui é sem parar, eu já abri chamado, já falei com eles, não resolve. Ou é o problema de uma operadora de sistema de automação, fala assim, gente, não existe problema do shopping. O shopping que está ali é o nome dele, que está à frente do empreendimento, e o cliente vai marcar como ali é o problema. E fala, pô, naquele shopping X eu não consigo entrar com o meu sem parar, ou eu não consigo fazer um acesso tranquilo, né? E se você começar a replicar essa consequência para frente, é a venda do lojista, né? Que é o objetivo do shopping. Sim, verdade, isso impacta diretamente. Pessoal, eu queria agradecer aí muito vocês, o Elton Martins, o Aurélio Campos, Fernando Braz, por essa aula aí, espero que todos aí tenham aprendido também, compreendido mais. Eu queria que vocês fizessem aí um breve desfecho, falando um pouco aí das melhorias, do que vocês esperam, como é que vocês enxergam aí estacionamento daqui a 5, 10 anos, o que vocês estão vendo aí, vocês que estão no dia a dia aí, acompanhando muito próximo, né, essa evolução, vocês acham que vai vir aí de novidade para o mercado, né, que, como diz, né, a gente não basta estar bem, a gente tem que ficar bem a cada dia e melhorar, né, não adianta a gente ficar parado, a gente vai ser literalmente ultrapassado por outros empreendimentos, por outras tecnologias. Queria que vocês comentassem um pouquinho disso aí e agradecer a presença aí de cada um de vocês. Legal. Bom, primeiro, foi um prazer estar aqui, eu agradeço o convite, é muito legal a gente falar sobre estacionamento, a gente vive isso, né, direto na veia, diariamente, e gosta de conversar e de falar. Lógico que nós trouxemos para você, Daniel, a nossa visão mais crítica da área, né, apontando aquilo que pode ser melhorado. Mas eu queria deixar registrado aqui que a gente tem observado uma evolução, tanto no nível de profissionalismo na administração, como qualificação das equipes, como qualificação na área de tecnologia, que mostra um segmento realmente que saiu da inércia, né? E está crescendo e evoluindo de uma maneira muito, muito bacana. E que a gente gosta e faz muita força para participar desse processo de crescimento. Então, a gente vê nesse segmento um futuro muito bacana. Provavelmente, se a gente parasse no tempo e voltasse e fosse lá para frente daqui a 5, 10 anos, eu acho que nós veríamos empresas
com estacionamentos com uma configuração muito diferente da que hoje a gente tem, prestando mais serviço, estando mais próximo do seu cliente, apoiando os parceiros, sejam lojistas, sejam hotéis, sejam hospitais, sejam outros comércios. Então, a visão que a gente tem é de um segmento que realmente achou o caminho e está acelerando nesse sentido. E, logicamente, tem as suas mazelas, tem as suas coisas para serem olhadas, vistas e mexidas. Mas o que é importante é a gente observa, quando a gente conversa com esse pessoal, uma grande disposição nesse sentido. Okay? Muito obrigado pelo convite, Daniel. Nós faremos um evento agora com a Latam, dia 16 de setembro, onde, numa das palestras, nós colocaremos isso que você está perguntando sobre o futuro. O futuro vai ser pagar em qualquer loja de shopping. Com essa evolução de tecnologia de mobile, então você vai, com celular, o lojista vai cobrar o teu estacionamento ou abonar o estacionamento, o cliente vai ficar até mais satisfeito. Então, esse é o futuro, quer dizer, assim como o Aurélio colocou que não existe mais caixa assistido, que agora é caixa automático, o futuro é não ter caixa automática. É você pagar direto em qualquer loja. E com relação à tag e tudo mais, o futuro vai ser leitura de placa, porque além de tudo, vai agilizar, você não tem que inserir ticket, não tem que fazer nada disso, e você vai ter informação da placa para poder passar essa informação para marketing, para CRM, para todo mundo trabalhar esses dados. Então, ele vai saber quantas vezes você foi naquele shopping no mês, por exemplo. O que hoje, nem usando tag, nem recolhendo ticket, você tem essas informações. Então, o futuro você vai ter mais informações do cliente estacionamento para integrar com o shopping. E queria agradecer também, o convite, a oportunidade, acho que é sempre rico. A gente também está sempre fazendo lives e podcasts semanalmente, falando com assuntos de estacionamento, justamente porque é um mercado que está se profissionalizando, e eu acredito muito que no futuro próximo esse fortalecimento da unidade de negócio de estacionamento dentro dos empreendimentos vai crescer. Assim, ele em pouco tempo ele vai deixar de ser um acessório, e depois alguém lembra que ele gera receita, e ele vai nascer sendo uma unidade de negócio importante, que vai ser bem construído, que vai ter... A gente já vê esse movimento acontecendo. A gente está num processo de um novo empreendimento que está nascendo, que já vem com esse pensamento, ou seja, o empreendedor contratou uma equipe de consultores para acompanhar o shopping nem nasceu ainda, nem saiu do chão, né? nem tiraram a grama do terreno, e a gente já está acompanhando o projeto desde os primeiros riscos que fizeram. E eu acho que esse fortalecimento da unidade de negócio para o estacionamento é o grande futuro. E aí ele vai poder agregar serviços lá dentro de uma forma inteligente, rentável, agregar valor para o empreendimento, agregar valor para a unidade de negócio de estacionamento. Então, acho que esse é o grande futuro do mercado. Tá bom? Bacana, obrigado novamente. Obrigado a todos. E é isso, pessoal. Ficamos aí finalizando esse vídeo. Esperamos aí ter novas oportunidades para falar de estacionamento, e até o próximo vídeo. Forte abraço.